o programa Bíblia no meu dia a dia. Estamos estudando neste tempo o segundo livro de Samuel, no início, começando no primeiro capítulo. E que bom que você tem vivido essa experiência com a palavra, essa experiência com o ensinamento que a palavra traz, o desejo verdadeiro e sincero do seu coração de aplicar essa palavra na sua vida. Isso traz muita alegria para o meu coração sacerdotal, porque ver homens e mulheres, jovens, crianças, anciãos que eu encontro por aí, que fazem o estudo bíblico comigo, desejosos por essa realidade de viver com coerência aquilo que ensina a palavra, de terem uma compreensão mais profunda do chamado que Deus está fazendo a partir da palavra. Isso é fundamental. É claro, a sensibilidade, o conhecimento, a atenção, o despertamento da nossa consciência vem pela ação do Espírito Santo. E nós precisamos nos abrir inteiramente a Ele e dizer: eu quero, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Vamos pedir que Ele venha em nosso socorro, nos ajudando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno. Vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 2 Samuel, capítulo 1, versículos de 17 a 27. 2 Samuel, capítulo 1, versículos de 17 a 27. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Então Davi compôs este cântico fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas. Está escrito no livro do justo, e Davi ordenou que fosse ensinado aos filhos de Judá. É o cântico do arco. Teu adorno, Israel, já faz feridos sobre os teus montes. Ai, tombaram os valentes. Não conteis em Gate, nem o proclameis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem se rejubilem as filhas dos incircuncisos. Ó montes de Jeoboé, não caia sobre vós orvalho nem chuva, não haja campo de onde tirar primícias, porque aí foi desonrado o escudo dos valentes, um escudo de Saul, como se com óleo não fosse ungido. Do sangue dos mortos, da gordura dos fortes, o arco de Jonatas não recua jamais, e a espada de Saul nunca deu golpe em vão. Saul e Jonatas, amados e belos, vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os valentes em plena batalha, Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Ai, tombaram os valentes e as armas da guerra pereceram. Veja só, o lamento revela o coração verdadeiro do rei. Veja, Davi está lamentando, e é um lamento sincero, pela morte de Saul, Jonatas e os outros. Mas de uma maneira muito especial. Ele está lamentando aqui a morte de Saul. Veja só, a oração, não é? O lamento do rei é uma oração transformada em poesia e elevada em liturgia. Então ali é um momento de unidade nacional, de luto nacional, onde o próprio rei está fazendo um lamento muito poético, mas elevado em liturgia. E depois ele dá uma ordem para que aquilo que ele está dizendo, não é, seja escrito, seja proclamado, seja elevado a uma formação espiritual para o povo, que as gerações futuras tenham acesso a esse lamento. Aqui a gente vê
que Davi não chama Saul de tirano, mas chama Saul de glória de Israel. Veja só o coração desse homem. Davi, ele separa a pessoa histórica do papel teológico. É bonito perceber isso. Ele é rei de Israel, com todas as suas fragilidades, mas na hora do canto fúnebre, do canto poético, litúrgico que ele faz e que ele quer deixar para a posteridade, ele faz de forma teológica, de forma espiritual. Então, é importante perceber isso. A morte do rei, um luto nacional, não é uma vingança providencial. Ele começa a compartilhar os sentimentos verdadeiros do seu coração com toda a nação, que poderia estar celebrando a providência da morte de um rei que já não estava mais agradando as pessoas. Não, o que ele faz? Ele demonstra os sentimentos do coração de Deus. O fracasso não deve ser celebrado fora. Então, que não chegue aí em Gate, que não chegue nas ruas de Ascalon, que as filhas dos filisteus não fiquem sabendo, nem as filhas dos circuncisos, dos incircuncisos, porque, não é? Aquilo que é a derrota deve ser curada dentro. Às vezes a gente tem uma mania de ficar falando para os de fora, as derrotas de dentro, as fraquezas de dentro. Aquilo que é de dentro deve ser curado dentro. A gente deve falar das virtudes, dos acertos, daquilo que é a beleza da vida da igreja, a beleza da vida da nossa comunidade, a beleza da vida do nosso grupo. Você vai num lugar e vai ficar falando os defeitos, os erros. Não, você não vai jogar na mão das pessoas para que elas celebrem, para que elas comentem, para que elas divulguem as fragilidades. Você vai falar dos acertos. Tem muita coisa boa, tem muita coisa maravilhosa no seio da igreja, das nossas comunidades, dos nossos grupos, das nossas pastorais. Só que a mania é falar o negativo. Aquilo que não é legal deve ser curado. A derrota, o fracasso deve ser curado dentro, no interior, e não celebrado fora. Veja que ensinamento que Davi dá para nós. E o que ele recorda de Saul? Ele recorda valentia, força, a unidade do pai e do filho que morrem juntos ali na batalha. Nada é dito no canto fúnebre sobre desobediência, ciúme, perseguição. Isso aqui não é mentira, Davi não está mentindo. Isso é caridade na memória. Caridade na memória. E de Jonatas, ele fala da amizade linda que eles tinham. Choro por ti, meu irmão Jonatas, tu me eras mais querido do que o amor das mulheres. Teu amor me era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Isso aqui é um sentimentalismo ou qualquer realidade levada para uma afetividade desordenada, para um vício sexual. Não, isso aqui era amizade profunda e verdadeira, que ele não tem vergonha de expressar. O que Jonatas significava para ele era amizade de alma. Ele não está aqui dizendo, né, que ele gostava de homem no sentido sexual. Não, é amizade. Ah, como tombaram os valentes, como pereceram as armas de guerra. A misericórdia sabe lembrar o bem, mesmo quando reconhece o mal. É assim que nós devemos viver, na igreja, nas nossas comunidades, na nossa vivência, né, fraterna. Não destacar o negativo, não jogar o negativo, não ficar comentando o negativo, não ficar se alimentando do negativo, não ficar destacando o negativo. Mas a misericórdia sabe lembrar o bem, mesmo reconhecendo que existe ali, né, o mal, um defeito de caráter, um problema de temperamento, uma realidade de erro. Mas a gente está aprendendo demais, não é verdade? Com esse Davi, com o homem segundo o coração de Deus, que falha, que é frágil, mas que também nos aponta caminhos virtuosos para que nós vivamos a virtude. Então, esse canto fúnebre é um testemunho para nós, é um testemunho para o nosso modo de viver de uma forma coerente o Evangelho.
Por isso que tem muita gente que não se converte, por isso que tem muita gente que não é atraído vocacionalmente para as nossas comunidades. A gente fica só espalhando o errado, aquilo que são falhas, fraquezas. Por isso que muita gente se afasta da igreja, porque infelizmente a tendência é só comentar o que é negativo, o que é errado. Aquilo que é interno, vamos curar internamente? Aquilo que é bom, vamos espalhar. Porque o que é mal quando é espalhado, o que é ruim quando é espalhado, é igual as penas que são espalhadas, você não consegue mais recolhê-las. Então, é postura de homem e de mulher de Deus, o que Davi nos indica que nós devemos fazer, o que Deus nos aponta na vida de Davi. E qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Eu vou colocar uma frase, um pensamento do Padre Jonas, para que a gente comece a mensagem com esse pensamento. Falar bem de todos, pensar bem de todos, querer bem a todos. A misericórdia lembra o bem mesmo quando reconhece o mal. Se vivermos decididamente essa proposta, seremos canal de cura e de transformação e agradaremos o coração de Deus. Se o seu coração está cheio do que é negativo, do que é errado, do que é... Não estou dizendo aqui que é mentira, eu estou falando que é mentira. Saul não tinha os erros dele, mas Davi, com seu coração misericordioso, o homem segundo o coração de Deus, ele exalta com caridade na sua memória o bem, mesmo sabendo do mal. Agora, se seu coração está só cheio do mal, só cheio da... Então cala esta boquinha, desculpa falar assim, e não fala, fica quieto. Agora, se você falar, você está pecando. Está pecando, falando mal dos outros, pensando mal dos outros, querendo mal dos outros, não é? Então aprenda hoje. Se não tem o que falar, fica quieto. Se não tem o que falar de bom, fica quietinho. Agora, vai falar na confissão, vai falar na direção espiritual, com o seu formador, se você tem um formador, por exemplo. Mas fica quietinho se não tem o que falar, tá bom? Isso vai te ajudar a ser mais santo, vai te ajudar a ser virtuoso. Vamos rezar? Senhor, que o meu coração seja igual ao seu coração, que as minhas atitudes se pareçam com as tuas. E hoje o rei Davi é um exemplo nesse canto fúnebre, nessa canção fúnebre que ele faz para Saul e para Jonatas. Ele demonstra a misericórdia do seu coração, ele sabe do mal, mas ele exalta na caridade aquilo que é bom, o bem. Faz com que assim também eu me comporte, que assim também eu viva, que assim também eu faça a sua vontade, Senhor. Amém. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. É desse jeito que nós devemos viver. É fácil? Não. Mas é virtude provada, decidida, porque eu quero agradar a Deus e não aos homens. Então, boquinha fechada. O que é nosso, interno, da igreja, da comunidade, do grupo, vamos resolver lá dentro? Curar lá dentro? Não vamos espalhar para os gaditas, não. Não vamos espalhar para os filisteus, para os incircuncisos, não. Não vamos dar motivo para eles de celebração, não. Vamos resolver dentro. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.